Zebreira. Zebreira é uma povoação do concelho de Idanha Nova, com 103,56 km² de área e 873 habitantes pelo census de 2011. Foi vila e sede de concelho até 1834, e tinha apenas em 1801, 771 habitantes. Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Segura, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Zebreira e Segura, da qual é a sede. Sobre a origem do termo Zebreira, as opiniões dividem-se. Alguns autores defendem que deriva da palavra zebros, que significa boi ou novilho, outros consideram que é de origem egípcia, o qual quererá dizer santo monte. O zebro é um burro selvagem e não um boi ou novilho. O zebro extinguiu-se na Península Ibérica, a partir do século XVI. Era dotado de uma corrida célere e a dureza da sua pele fez com que a mesma fosse utilizada, durante a Idade Média, na produção de calçado. Isto associado à apreciação da sua carne e também à invasão que o mesmo fazia nas hortas, anteriormente campos de pastagem, conduziu à sua extinção. À semelhança de outras freguesias, no século XII foi repovoada pela Ordem dos Templários. Dentro da povoação não deixe de admirar a igreja matriz, do século XVIII, as capelas, especialmente o altar da Capela do Espírito Santo, o pelourinho de 1686, cujas faces têm leões, esfera armilar, uma flor e dois braços com um cutelo, e a Casa da Câmara com a Torre Sineira. Perto do posto da Guarda Nacional Republicana, fica a escola primária com uma bonita fachada de azulejos. Julga-se que na povoação da atual Zebreira terá existido desde muito cedo a presença humana, pelo menos desde o repovoamento egitaniense do século IX para o X, e que nunca se extinguiu de todo, o que de certo modo atesta a conservação do topónimo Zebreira. O seu repovoamento teve início no século XII, sob o domínio dos Templários em Idanha e Resmaninhal, mas a este respeito, a tradição conserva um parecer local do histórico templário, escrito pelo abade de Miragaia, que narra a fundação do território, denominado na época de Zebros, o que revela o estado do território como um bravio e selvático habitáculo desta espécie animal. Começa o abade por contar que os habitantes de Idanha Nova, atraídos pela beleza e fertilidade daquele território, trataram de o lavrar, cultivando oliveiras, videiras e uma espantosa produção de azinheiras. Como o local ainda ficava distante de Idanha, também por ali construíram algumas cabanas para se abrigarem das intempéries e recolherem o seu gado, os seus géneros e utensílios da lavoura. Com o tempo, a referida colónia aumentou, as cabanas passaram a casas e assim se formou um povoado que do primitivo nome de Zebros se denominou Zebreira. Como sucedeu com o princípio do povoamento, também não existe documentação acerca da instituição paroquial. Contudo, é de crer que a paróquia de Santa Maria da Zebreira tivesse sido instituída a meados do século XIII, por iniciativa da Ordem dos Templários. O abade de Miragaia informa ainda que esta paróquia abrangia a grande herdade do Sodo e os montes de Tolões e do Vale de Cardas. Em 1510, Dom Manuel I, em manifesto reconhecimento do progresso de Idanha Nova, concedeu-lhe foral novo a 1 de junho. Tendo deste beneficiado a povoação de Zebreira. Por várias vezes é feita menção de Zebreira como uma antiga e extinta vila, tendo sido na verdade uma vila e concelho de origem obscura. No entanto, não podemos ignorar que a Zebreira ainda é vila, por ter mantido esse estatuto desde a antiguidade ou por posterior elevação.
As construções eram em geral de granito e cantaria, mais ou menos ricas e mais ou menos altas, raramente atingindo o segundo andar, refletem a vida dos seus moradores. Naturalmente, o primeiro núcleo de habitações da freguesia foi o da parte mais elevada, a do castelo, por ser o sítio mais defensável e de acesso mais difícil. Outros núcleos habitacionais se seguiram, como o lugar de baixo onde se encontra a Capela do Espírito Santo, que foi a primeira igreja, o adro onde se situa a igreja matriz, a praça com o pelourinho e a antiga casa da Câmara e os bairros mais recentes da nave, São Sebastião, Malhadinha, Devesa e Valecabeiro. É curioso notar que quase todos os bairros têm uma capela. Assim, na Devesa a Capela da Nossa Senhora da Piedade, no lugar de baixo a do Espírito Santo, na nave a de São Sebastião, no castelo a de São Pedro, além do adro com a igreja matriz da Invocação de Nossa Senhora da Conceição. Todas as habitações eram essencialmente a servir às atividades agrícolas, pois a maioria da população vivia para e da agricultura, dando assim aos moradores facilidades para o cultivo e a exploração da terra e a proteção da riqueza pecuária. As casas obedeciam mais ao utilitário que ao luxuoso. Os habitantes empenhavam-se desde sempre entre a paz e a harmonia do seu viver, na labuta da terra, na guarda e criação dos gados e arranjo das suas casas. Eram encontradas, segundo a posição social de cada um, casas maiores e com mais comodidades, as dos lavradores ou proprietários remediados, havendo superiores a estas apenas 5 ou 6 de grandes lavradores e abastados proprietários e casas de jornaleiros e criados. As casas dos lavradores e proprietários remediados recebiam luz e ventilação pelas janelas, normalmente quadradas. As próprias portas de entrada tinham por vezes postigo que se abriam na parte superior e que serve, como as janelas, para iluminar e ventilar as habitações. Nas mesmas casas as janelas têm vidraças que se deixam atravessar pela luz, protegendo contra o frio e o calor, além de portas de madeira. Em muitas casas as janelas eram ladeadas com pequenos poiais de pedra embutidos nas paredes, para a exposição de vasos com cravos, manjericos, cravinetas, etc. Porque a cal era de tal maneira cara e, não sendo das posses de todas as gentes, nem todas as casas eram caiadas. Mas mesmo nessas casas as vergas das portas e janelas eram sempre caiadas,